mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. E ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Até aqui, graças a Deus. Nosso diácono Cláudio, ele vem orar aqui pelas famílias ainda. Tem muitas pessoas doentes. Peço oração porque tem pessoas de minha família doentes. Por orar por nossa nação, por tudo que estamos passando. Irmão Cláudio vem orar também pelos dízimos e ofertantes, em nome de Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença, te agradecendo por tudo que o Senhor é. Deus, em nome de Jesus, trabalha neste momento nas famílias, Senhor, nos lares, em toda parte, Jesus, que estamos, Pai, vendo tantas coisas acontecerem, aleluia, mas sabemos que o Senhor é o Deus que está no comando e no controle de todas as coisas. Visita agora, meu Deus, cada um que está passando por esta dificuldade, alguns em casa, Senhor, mas não ainda recuperados, outros ainda nos hospitais. Meu Deus, Tu sabe como fazer, Tu sabe como agir. Oh Senhor, o tempo é do Senhor, mas a igreja do Senhor continua de pé, continua clamando, continua esperando e aguardando no Senhor. Pai santo e querido e eterno, toma a direção desse trabalho, meu Deus. Abençoa os Teus filhos que irão se expressar, aleluia, levando a mensagem de fé, de esperança, Senhor, pois Tu és a nossa esperança viva, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos ouvir nosso jovem Leanderson. Em nome de Jesus, ele já vem cantar. Com essa oportunidade, os irmãos tiram dízimo e oferta, em nome de Jesus. Pode tirar mais, Aleluia. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor.
É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite, louvando com os irmãos, pois passei esses dias em casa. Só tenho a agradecer a Deus pelo que tem feito em minha vida, na vida da minha família. Sou grato por estar aqui, porque muitos não vão voltar, infelizmente, mas Deus está fazendo o seu proveito. Deus está fazendo em sua casa, na casa dos seus irmãos. Vemos aqui no só propósito adorar. Então abra sua boca e adore. Amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto do oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, gostaria sempre de estar trazendo a igreja para o culto de missão, porque a missão faz parte da igreja. Então não podemos individualizar só o grupo de evangelismo. E sempre trazemos um representante de cada setor. E vamos ouvir um representante dos auxiliares. Vamos ouvir nosso irmão Maxwell, que apesar dele estar aí, mas também ele é auxiliar. Venha também, meu filho, falar de Jesus. Glória a Jesus, venha para cá, você tem que cantar, assoviar, dar glória a Jesus. Para Jesus você tem que fazer de tudo, em nome de Jesus. Pai do Senhor para a igreja. Sou grato a Deus por tudo quanto o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Tudo quanto o Senhor tem feito por cada um de nós, nos livrado de todo o mal, tem nos posto de pé a cada dia, vencido a cada dia, porque nesses dias em que estamos vivendo, cada dia, irmão, é uma luta. A gente não sabe se sai, a gente sabe que sai, mas não sabe se volta. Então, todo dia é uma luta,
mas Deus tem nos ajudado em tudo. Tem nos fortalecido, tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos protegido e estamos aqui de pé, louvando e engrandecendo ao nome de Jesus. Eu pego de surpresa, viu, irmão? Irmão Leandro é uma bênção. Gostaria de ler um salmo, salmo de número 27, verso de número 14, para a honra e glória do nome de Jesus. Espera no Senhor, fique triste. É assim, irmão? Anima-te e Ele te fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. O versículo ele se auto-explica que nós temos que esperar naquele que é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. E não para ficar triste. O próprio versículo ele vai dizer: anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Então nessa noite, você que está em casa, aqueles que puderam vir estar aqui, não fique triste. Deus é quem te dá força. Deus é quem te fortalece para vencer cada dia, cada batalha, cada luta, cada peleja. Orar por amigos, por parentes, por familiares, enfim, Deus te ajuda e não te desampara. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos ouvir uma representante da mocidade, nossa irmã Cíntia, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Venha, minha filha, falar de Jesus. Glória a Deus. Se surpreenda não. Glória a Deus. Venha glorificar a Deus, exaltar, porque você está aqui. Glória a Deus. Por nós estarmos aqui, somos mais que vencedores. Logo após ela, ouviremos uma representante do Pregai também, a nossa irmã Luísa, também em nome de Jesus. Glória a Deus. É bom que a gente não é pego de surpresa, já vai logo preparando o versículo, se enchendo do Espírito Santo de Deus e deixa Ele te usar. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Também sou muito grata a Deus por estar em sua casa, louvando e exaltando o nome do Senhor. Quero deixar um versículo para a meditação de todos, que se encontra em Salmos 126, que diz assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos com quem sonha. Então, nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Amém. Glória a Jesus. Nossa irmã Luísa, em nome de Jesus. A senhora hoje é a representante do Pregai. Glória a Deus. Sei que é difícil a gente não estarmos de porta em porta, recebendo aquele não na cara, mas em breve estaremos que nem soldados, pronto para a batalha, em nome de Jesus. A igreja que a paz do Senhor. Sou grata a Deus também por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, pelos livramentos que Ele tem nos dado, por tudo, por nos fortalecer, por estar aqui de pé, porque Deus é quem tem cuidado de nós. Eu vou ler aqui o versículo que se encontra em João, o capítulo 3 e o versículo 16, que é muito conhecido da igreja, mas que Deus venha falar ao coração de cada um. Boa noite para quem está assistindo a live e a paz do Senhor para os irmãos que estão em casa. Quem tiver a oportunidade de vir para a igreja para louvar e engrandecer o nome do Senhor, venha, porque a oportunidade é nunca, é única, ela não volta atrás.
Então eu vou ler aqui. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o único Filho que Ele tinha, por amor de mim e por amor de vocês. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Vamos também ouvir uma representação aqui, né, do nosso agente de missão, José Carlos. Ele vem dar uma saudação aqui, dá glória a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Todos com a paz do Senhor. Graças a Deus pela oportunidade que Deus Ele nos concede de poder estarmos aqui na casa dele para junto cultuarmos a Ele na beleza da sua santidade. Agradeço a Deus pelos livramentos, agradeço a Deus também pela saúde que Ele tem proporcionado a mim, a minha esposa e ao meu filho. Graças a Deus eu estou riquinho da vida, porque Deus Ele faz coisas por nós que a gente às vezes não merecemos. Então louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Carta de Paulo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, ser bem breve. Ouvir o nosso presbítero Erasmo. Capítulo 1, versículo 9. Ele diz assim: que nos chamou, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Amém? Muitas das vezes a gente perdemos o foco e colocamos o nosso foco e o nosso objetivo nas coisas alheias deste mundo. A gente se preocupa tanto, carregamos tanto um peso sobre as nossas costas, aonde Jesus Ele nos convida a gente que estamos carregados, que estamos pesados, irmos até a Ele. Ele nos convida a vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e então eu vos aliviarei. E quando a gente vai até a Cristo, muitas das vezes, a gente acaba se esquecendo o maior propósito de Deus nos chamar. A gente acaba esquecendo a maior finalidade que se tem o Evangelho. A gente acaba perdendo o foco principal do que se trata o Evangelho. E Paulo, ele escrevendo a Timóteo no capítulo 1, versículo 9, ele disse que o propósito do Evangelho é nos salvar. O único propósito que o Evangelho tem é trazer salvação a toda a humanidade. Nada mais além disso. Nada mais fora disso. O único propósito e a única finalidade deste Evangelho é trazer salvação. Quando o anjo ele aparece a Maria, dizendo que a Maria ela teria um filho, ou ela daria um filho e ela colocaria o nome desse menino Jesus. E ele disse: olha, e colocarás o nome dele Jesus, porque ele salvará. O propósito de Jesus trazer o Evangelho é de nos trazer salvação. Paulo escrevendo a Tito, ele disse que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. O único propósito
O único motivo e a única finalidade de Cristo ele nascer, ele peregrinar entre a terra, ele viver entre nós e morrer e ressuscitar ao terceiro dia, é para nos trazer salvação. Só apenas isso. Não é de nos proporcionar uma riqueza material, não é para nos proporcionar uma saúde elevada. Não. Paulo diz, Timóteo, o propósito é salvação. Então que nós, a começar por mim, não venha perder esse propósito, não venha perder essa finalidade, não venha perder o foco e querer ir em busca de coisas que não funcionam, de querer agregar coisas ao evangelho aonde não tem, mas de se apegar que o único propósito de Jesus, ele morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, é de trazer salvação a mim e a todos nós. Amém? Glória a Jesus, glória a Deus. Jesus salva. Jesus que está com a mão posta sobre a minha e a tua vida. Glória a Deus. Devemos continuar orando pelo nosso vizinho, pela nossa nação, pela nossa liderança, seja ela municipal, estadual ou federal. Devemos estar intercedendo por eles, porque é difícil, irmão, é difícil. Glória a Deus. Vamos ouvir a palavra de Deus. Gostaria de estar ouvindo mais pessoas, mas a hora ela massacra a gente que está aqui. Então vamos ouvir a palavra de Deus pelo nosso irmão Erasmo, o qual tenho guardado no meu coração. Glória a Deus. Para mim é uma satisfação estar vendo ele aqui, porque em 96 estava eu e ele no mundo, mas Cristo nos resgatou, nos trouxe aqui para engrandecer o nome dele. Amém? E hoje a minha família dele serve a Jesus. Olha que maravilha. Olha que presente de Jesus proporcionou para mim e para ele. Em nome de Jesus, venha, meu amado. Saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor e aos irmãos que estão nos acompanhando aí nas redes sociais, né? Através do Instagram, através do YouTube futuramente aí, né? Depois vai ser lançado no YouTube. E nós estamos aqui hoje, né, nesse domingo de Páscoa, para juntos falarmos sobre um pouco sobre a ressurreição, né? É um tema bem trabalhado, mas também existem muitas questões, né, para ser analisada quanto à veracidade dessa ressurreição. Então, lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 2, né, o contexto de Corinto, a igreja, os irmãos sabem que era uma igreja que compartilhava dos dons espirituais, mas uma igreja que ela vivia em grande desarmonia com aquilo que era ser cristão. Então, existia uma luta muito grande entre o corpo e o espírito, né? O corpo era tido como algo impuro e o espírito como algo puro. Então, não poderia existir uma associação entre os dois, que dá o nome de dualismo grego. Então, a cultura grega ela influenciava muito a igreja de Corinto. Então Paulo está escrevendo aqui justamente para combater aqueles que não criam, não acreditavam na ressurreição, né?
eles acreditavam em outras coisas como os saduceus, mas com relação à ressurreição não. Então ele vai mostrando para nós que a ressurreição é algo verídico, é algo verdadeiro, né? E você vai observar que ele traz isso aí, mostrando que quando Cristo ele foi ressuscitado, não foi só uma, duas, três pessoas que viram. Existe um testemunho muito grande que foram muitas pessoas que testemunharam dessa ressurreição. Então, a ressurreição de Cristo é um fato essencial à fé cristã. Sem ressurreição, tudo isso aqui que nós vivemos seria uma farsa, né? Era algo que não tinha sentido para que nós estivéssemos aqui adorando a Deus. Então, sem a ressurreição, a nossa fé é nula, ela é vã. Então, a ressurreição traz esse ímpeto para nós estarmos aqui a cada dia glorificando e exaltando esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Então, a fé cristã é nula e vã, isenta de qualquer significado, se Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos. Então, lá no capítulo 15, versículo 14, que nós lemos aqui de 1 Coríntios, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Olha, por isso que os impactos, né, a pressão que nós sofremos para pregoar, para testificar essa ressurreição de Cristo é muito grande. Porque se pode negar que Cristo não ressuscitou, nós estamos justamente dizendo que o cristianismo é uma farsa. E isso é sério, né? Muito sério. Eu e você estaríamos aqui para adorar quem? Se Cristo não ressuscitou, foi um ser humano igual qualquer, né? Então você pode observar que ninguém questiona a morte de outras pessoas, mas com relação a Cristo isso é muito impactante, porque Cristo ele mudou a história do mundo, né? Cristo ele é o nosso Cordeiro Pascual. É através de Cristo que nós temos a salvação. Então, se esse Cristo ele não ressuscitou, nós não teríamos como hoje estar pregando e crendo nessa tão grande salvação. Então, nós temos que entender que realidade é essa, qual a realidade, qual é a evidência, né, dessa salvação. Então nós começamos a observar nos evangelhos, né, que eles afirmam com vigor a ressurreição de Cristo e a mensagem angelical que é proclamada como ele ressuscitou. Então você vai observar lá em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João capítulo 20, o próprio anjo do Senhor dizendo que ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Então temos uma prova verídica das Escrituras, dos Evangelhos, que Jesus Cristo, ele realmente ressuscitou. E nós vamos observar que Jesus apareceu, né, para as mulheres, Jesus apareceu aos discípulos numa estrada, no caminho de Emaús, Jesus apareceu em diferentes ocasiões aos 11 discípulos. No relato da igreja primitiva em Atos, a ressurreição de Cristo é igualmente declarada sem ambiguidade. Resumindo, o que ele quer dizer com isso? Se você acompanhar o Novo Testamento, esse evento da ressurreição de Jesus, ela é declarada, ela é testemunhada. Não, observa aí, em Atos capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: durante os 40 dias, após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes, e ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Então, temos essa prova aí em Atos dos Apóstolos, dizendo para nós, né, o evangelista Lucas ensinando, que foi quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, nosso livro histórico, informando que Jesus Cristo apareceu e pregou sobre o reino de Deus. Isso aí é algo verídico, uma prova verídica que Jesus Cristo ressuscitou.
no versículo 22, quando ele escolhe, né, o 12º apóstolo, discípulo de Jesus, após Judas Iscariotes morrer, né, ser considerado aí, provado como traidor de Jesus, diz assim: desde que ele foi batizado por João até o dia em que foi tirado de nosso meio e elevado aos céus, o escolhido se juntará a nós como testemunha da ressurreição. Então, se não pudesse ser testemunhar a ressurreição de Cristo, não tinha sentido de nós estarmos aqui hoje, né? Vamos observar também em Atos dos Apóstolos 2, 31 e 32, que diz assim: Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo, que não foi deixado entre os mortos, em seus corpos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunha disso. Ele está falando que desde lá o Antigo Testamento até hoje foi profetizado que Jesus Cristo iria nascer de uma mulher virgem, né? E ele iria viver entre os homens, iria ter o seu ministério, iria morrer com morte de cruz, mas ao terceiro dia iria ressuscitar para libertar os cativos da mão de Satanás, do inimigo, nos livrar da prisão. Então, a ressurreição de Cristo é a chave da vitória da minha e da sua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. Então ele diz: foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Então, queira o inferno ou não negar, mas não tem como negar, porque existe uma prova verídica, judicial, está na história, que Jesus Cristo ressuscitou. Então tem alguns que dizem que não, o corpo de Jesus foi roubado, né? Outro diz que foi alucinação, coisa da cabeça, por querer ver aquela pessoa viva, aí você tem alucinações que ela está viva. Mas a prova histórica está aí, e não só uma prova histórica, mas uma prova emocional, uma prova psicológica. De quê? Porque quando Cristo ressuscitou, a vida dos discípulos foram transformadas. Aleluia. Como é que pode? O símbolo maior do Evangelho morreu. Seria ali acabado toda a ideia de cristianismo. Como é que pode os discípulos de uma hora para outra mudar a sua postura e sair pregando o Evangelho a toda criatura, que Cristo ressuscitou, foi para o céu e voltará para buscar a sua igreja? A vida dos discípulos foram transformada. Ninguém segurou mais a igreja do Senhor. Você observa que, fora o apóstolo João, todos os discípulos de Jesus foram mártires, morreram, deram a sua vida para proclamar o Evangelho de Jesus. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, não fazia sentido declarar guerra a todo o Império Romano, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Ele é o Salvador da nossa vida. Porque tudo isso foi real? Porque Cristo ressuscitou dos mortos. Aleluia. Se fosse uma farsa essa ressurreição, como podemos segurar uma farsa por mais de 2000 anos? A sua vida foi transformada, não foi por causa de uma farsa. É por isso que o diabo, ele é revoltado com a igreja do Senhor, porque até hoje ele não conseguiu calar, ele não conseguiu destruir, porque a Bíblia diz que as portas do inferno jamais poderá vencer Jesus Cristo. O mundo inteiro hoje sofreu esse impacto
da ressurreição de Jesus, e o mundo clama, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida. Ei, aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida e faz na sua vida, não tem como ser mentira que Jesus Cristo ressuscitou. Oh, aleluia, glória a Deus. Atos capítulo 13, versículo 14 e 15 diz assim: vocês rejeitaram o santo e justo, e em seu lugar exigiram que um assassino fosse liberto. Mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunha desse fato. A própria palavra, ela declara que Cristo ressuscitou. Atos dos Apóstolos 4:33 diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunha da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. No primeiro século, irmãos, ser cristão era ser considerado uma seita. Fazer parte do caminho era você estar preparado para perder tudo que você tinha, ser preso e ser morto por causa desse Jesus. Se isso fosse uma farsa, ninguém dava a sua vida para ser dilacerada aos leões, aos cães, a ser crucificado e ateado fogo nas suas vidas por causa de uma farsa, jamais. Mas eles tinham certeza que Jesus Cristo ressuscitou, e mesmo eles morrendo, ele não morreria, mas estaria vivo para se encontrar com o Senhor na glória. O imperador romano Nero, chamado Nero, ele revoltado com os cristãos, ele ateou fogo em 10 cidades, das 15 cidades existentes no Império Romano daquela época. E as cidades que não foram incendiadas, existia a maior população de cristãos. E o povo, sabendo que Nero tinha essa paranoia de criar uma Nerópolis, uma cidade com o nome de Nero, foram ao palácio de Nero querer destruir Nero. E Nero precisava de um bode expiatório para se livrar daquele problema. E os conselheiros de Nero dizem lá que foram os cristãos. E disseram que foram os cristãos que tinham ateado o fogo, e saiu o exército e a população romana. Aonde existisse um cristão, eles foram presos. Perderam as suas casas, perderam as suas famílias, perderam a sua herança. Eles foram destronados de tudo, mas não negaram o nome de Jesus. Se Jesus fosse uma farsa, se a ressurreição fosse uma mentira, eles tinham negado que Jesus Cristo, que era um servo de Jesus. Mas eles disseram: não, eu sou cristão, eu sirvo a esse Jesus. Não foram nós que atearam fogo nas cidades, mas por amor de Jesus, eu entrego a minha vida. Pegaram os cristãos, prepararam lá a arena, reuniram todo o povo da cidade, e aquele povo olhara para os cristãos lá dentro daquela arena, com raiva, com ódio, porque destruíram a cidade e muita gente morreram naquela época. E estavam lá as irmãs, os irmãos com seus filhos recém-nascidos, pequeno, grande, e soltaram os leões
para devorar os cristãos, porque ser cristão gerava ódio para o Império Romano, porque o imperador romano queria ser Deus, e nós, quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós cremos que só existe um Deus que merece ser adorado, que merece honra, que merece glória e que merece louvor, o Senhor Jesus Cristo. E soltaram os leões, e os leões famintos partiram para cima dos cristãos. E segundo a história, os historiadores eles disseram que os semblantes do cristão existia um semblante de paz, de calma. E um grande hino tomou de conta daqueles irmãos que estavam naquela arena para ser devorado pelos cristãos, pelos leões. E os cristãos cantavam e adoravam a Deus, perdendo a sua vida. E o Nero não compreendia e dizia: como pode tão grande desolação? E os semblantes deles estão de paz. É porque quando Cristo ele entra na minha e na tua vida, mesmo no caos, a Irene Tuteus, a paz de Deus, ela entra no teu ser e você fica tranquilo, calmo, desagregado das angústias e do caos. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, Cristo em vós, esperança da glória. Quando Cristo ele entra no ser humano, tudo muda para a glória de Deus. Eu não sei a luta que você está passando, o caos que você está passando, mas deposita a tua fé, deposita a tua confiança, deposita a tua esperança nesse Jesus que deu a sua vida por mim e por você, e ao terceiro dia ressuscitou. Ei, eu venci a morte para te dar paz. Em Cristo Jesus temos paz. Mesmo que você esteja aqui hoje desesperançado, sem entender nada, mas faça uma coisa: honre a Deus, e Deus vai te honrar para a sua glória. Oh, aleluia! Como é bom falar desse Jesus. Lá em João 3,16 diz assim: Deus amou. Isso é uma coisa gloriosa. Deus amou o mundo. Diga assim: Deus me amou. Diga aí: Deus me amou de tal maneira. Que amor é esse? Se chama amor ágape. E o que é o ágape? É aquele amor incondicional, aquele amor sacrificial. Sem você, sem eu valer nada, não tem valor algum. Ele olhou para mim e para você e disse: eu te amo mesmo assim, e vou te dar um valor que você não merece, o meu amor. Você já parou para pensar aí? Que eu e você não valem nada, e Deus olha lá no céu e diz: ei, tu peca todo dia, mas eu te amo e vou te levar para mim. Aleluia, glória. Mesmo que as pessoas te decepcionem, ore para esse amor, o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Deu. Sabe o que é dar? Foi de bom grado. Ninguém podia livrar você da morte, do distanciamento de Deus. Ninguém podia. Mas o próprio Deus enviou o seu único, único, não tem outro, primogênito mesmo, unigênito, filho, para a terra, para ser humano, carne e osso, para poder cumprir o que a lei exigia, para te livrar do inferno, para te dar condições de falar com Ele, para te dar o direito de ser templo e morada do Espírito Santo. Isso é privilégio.
Isso é honra. Se você olhar para essa situação, você se joga no chão prostrado, dizendo: Senhor, me perdoa por todo o mal que eu fiz, que a partir de hoje, a partir de agora, eu não vou mais cometer os mesmos erros que eu cometi até agora, porque o que tu fizeste por mim, ninguém poderia fazer. Oh, aleluia! Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para você entender melhor, até o teu crer, foi Deus que permitiu você crer. Porque se não fosse através dele, você não podia responder a esse chamado. Efésios capítulo 2, está lá bem claro. O morto não pensa, o morto não responde, o morto não sente. O morto não decide. Mas a Bíblia diz que Deus, Jesus, nos vivificou. Resumindo, Ele nos deu vida, Ele abriu os nossos olhos, abriu os nossos ouvidos, para que possamos entender e para que o Evangelho pudesse resplandecer no meu ser e eu atender ao chamado de Deus. Você não está aqui, você que está nos ouvindo, não aceitou Jesus porque quis, mas porque Deus é soberano na minha e na sua vida e nos chamou para a glória dele. Quantos creem nessa palavra, diga assim: glória a Jesus. Atos 13:30, misericórdia, a hora já vou. Paulo, quando se tornou apóstolo, clamou: mas Deus o ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo deu testemunho que Cristo ressuscitou. Atos 17:18, Paulo pregando, debatendo com os filósofos, epicureus e estoicos, quem não crê na ressurreição, ele disse, quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que galera está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Paulo lá no Areópago disse: ei, vou pregar esse Deus desconhecido aqui. E esse Deus ressuscitou e vive. E Ele é mais poderoso do que qualquer um deuses desses que estão aqui nesse Areópago. Ei, quero dizer para você, a ressurreição de Jesus é a tua vitória, é a minha vitória, é a tua esperança, é a minha esperança, é o teu passaporte, é o meu passaporte para a eternidade. Quantos creem nessa palavra, diga glória a Jesus. O apóstolo Paulo, capítulo 15, 4 a 8, já lemos aí, que ele apareceu a muita gente, muita gente. O apóstolo Pedro pregando ao gentio em Cesareia, Atos 10, 40, 41, diz assim: mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão, para sermos suas testemunhas. Nós fomos o que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. Não foi um fantasma. Jesus participou com ele de comida e de bebida, né? Em outro momento podemos falar sobre a forma que Jesus Cristo ressuscitou, mas hoje vamos ficar aqui só com esse testemunho bíblico que Jesus Cristo ele ressuscitou. Então as escrituras, elas prestam testemunho indiscutível à ressurreição de Jesus Cristo, pois não há dúvida entre os autores do Novo Testamento que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então, se você crê na Bíblia, o Novo Testamento, ele é a ponte para que eu e você possamos entender que Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Então, desde já, eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Nosso evangelista ainda vai trazer aqui as considerações, mas saiba que Jesus Cristo, ele deu a sua vida por nós, reavê-la, retomou ela,
ressuscitando ao terceiro dia para nos dar a vitória sobre a morte, sobre o inferno e sobre o diabo, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Jesus pela boa palavra. Meus amados irmãos, as horas já se passaram. Desde já gostaria de agradecer a toda a igreja por nessa noite estarmos aqui glorificando a Deus e por ter orado por mim e pela minha família. A você também de casa que orou pelo irmão Leandro. Que Deus lhe abençoe, retribua em bênção sobre a sua casa. A toda a igreja, irmão Martinho que sempre pediu oração por mim, a todo o ministério, a todos os irmãos, ao grupo Pregai. Eu não me manifestei no grupo, é porque eu não sou muito desse negócio de rede social, mas Deus abençoe a cada um de vocês, que possa cair sobre sua casa bênçãos, bênçãos, como assim caiu na minha. Glória a Jesus. Desde já sou muito grato. Muito obrigado também, irmão Martinho, pela oportunidade de estar aqui, a confiança. Muito obrigado, amados irmãos. Muito obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos felizes pelo que nós já ouvimos nessa noite. Ouvimos louvores de adoração ao Senhor. Também ouvimos palavras que são suficientes para salvar o mundo inteiro. Se todos que estão ouvindo ou que irão ouvir esta mensagem, pessoas que estiver afastada do Evangelho ou que ainda não se converteu a Cristo, esta mensagem é suficiente não só para lhe salvar ou lhe trazer de volta, mas para o mundo inteiro. O mundo inteiro. Bendito é o nome do Senhor. Eu estava ali meditando nas palavras que eu estava ouvindo, especialmente quando o irmão Heraldo estava falando sobre a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estaríamos aqui perdendo tempo. Seria vã a nossa pregação. Qual seria a nossa esperança, né? Se Jesus não tivesse ressuscitado? E eu estava me lembrando ali que foi num domingo como este. Foi num dia de domingo, primeiro dia da semana, no domingo, igual a este de hoje, embora há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos. Porque se nós estamos na era cristã, no ano 2020, se Jesus nasceu 4 ou 5 anos a menos dessa data, então nessa época ele ainda não havia se manifestado ao mundo como Salvador, porque ele estaria com cerca de 24 ou 25 anos. Então ele só manifestou-se como para revelar o plano de Deus quando estava mais ou menos com 30 anos de idade. E o período, o tempo que ele passou anunciando as boas novas, levaram cerca de 3 anos, mais ou menos 3 anos e meio. Então, nesta época do início da era cristã, no ano 20, Jesus ainda não havia se manifestado. E se nós levarmos em conta essas datas, então há mais ou menos quase 2000 anos atrás, num domingo como este, que é conhecido, ficou escrito na Bíblia como o domingo da ressurreição, muitas coisas aconteceram que mudaram a vida daqueles homens e mulheres que na sexta-feira viram a sua crucificação e a sua vida ali havia se acabado de uma maneira geral, porque eles ainda não haviam compreendido o plano total de Deus, mesmo que Jesus havia falado para eles que ia dar a sua vida, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Naquela hora as suas mentes fecharam e eles esqueceram de todas essas verdades. Mas na sexta-feira, no sábado, no domingo pela manhã, que algumas mulheres foram ao sepulcro para oferecer aquele ritual de lavagem do corpo, elas iam comentando uma com as outras: quem revolverá a pedra do sepulcro? E quando elas chegam ali,
naquele sepulcro onde o corpo de Jesus estava, que elas olharam, a pedra já havia sido revolvida e havia um anjo sentado sobre ela. E quando elas se aproximaram, ele disse para ela: eu sei que vocês buscai aquele que foi morto, mas ele não está mais aqui, porque ele já ressuscitou. Aleluia. Essa notícia não mudaria só a vida daquelas mulheres, como também mudaria a vida dos discípulos, que naqueles dias muitos deles já tinham entregado os pontos. Pedro disse: eu vou pescar, vou voltar à minha vida velha de pescador, porque aquilo que ele falou acabou-se ali na cruz. Mas enquanto eles pensavam assim, Jesus já estava lá na beira da praia para revelar-se a eles, e não só a vida deles, mas como foi falado aqui nesta noite, hoje, Jesus diz assim: bem-aventurado serão aqueles que ouvirão a minha palavra e crerão, eles serão mais bem-aventurados do que vocês que estão me vendo aqui. Por isso, nessa noite, nós somos bem mais aventurados, porque nós cremos na sua palavra. E nessa noite, queremos agradecer a Deus por essa maravilhosa obra que Ele fez em seu Filho Jesus, nas nossas vidas, ressuscitando dentre os mortos. E eu quero agradecer ao Senhor nesta noite e convidar você para na próxima terça-feira nos acompanhe aqui. Estaremos retornando aos trabalhos tradicional, né? Terça, quinta e domingo. Terça-feira nosso auxiliar nosso irmão Ivanildo estará dando aqui os avisos completos daquilo que foi resolvido hoje na reunião para a igreja daqui por diante. Terça-feira os avisos serão dados bem mais explicados no nosso culto de instrução e doutrina. Então, querendo convidar a todos para ficarmos em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, e eu quero convidá-lo para ele orar, e após a oração estaremos ministrando a bênção apostólica em nome de Jesus. Irmão Ivanildo vai orar, agradecendo a Deus por tudo nessa noite, e você segure firme essa palavra. Qualquer dúvida, diga: Jesus está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, e Ele vai me ajudar, Ele vai me ajudar. Pode orar. Saúdo todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, gratos por tudo que foi realizado aqui nesta noite. Tudo foi feito para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Nos dê uma noite vitoriosa, uma noite abençoada e um amanhecer de vitórias. Nos leve em paz para os nossos lares, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Abençoa cada irmão que está aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, cada irmão que está aí vendo esta programação, cultuando conosco. Deus, muito obrigado por tudo. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome daquele que vive e reina para todos sempre. Todos digam: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. A paz do Senhor, uma boa noite e até terça-feira em nome de Jesus. Irmão, se alguém ainda não tomou a ceia,